Olá amigos, estamos mais uma vez aqui para estudar a lição jovem da Escola Sabatina com o tema de hoje, Conhecendo a Si Mesmo. É bom nós lembrarmos que nós nessa semana estamos estudando sobre a lei de Deus, estamos estudando sobre a condenação para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus e a libertação para aqueles que aceitaram. E também é importante nós enfatizarmos aqui que antes de Cristo entrar em nossa vida, antes do plano da salvação ser estabelecido para este mundo, para a humanidade, nós vivíamos em rebelião com Deus, porque o pecado ele causa uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas com a entrada de Cristo, com o plano da salvação, a entrada de Cristo em nossa vida, nós temos agora a libertação desta condenação, nós somos absolvidos. E aí então nós precisamos entender que nós precisamos morrer para o pecado, mas a lei não morre para nós, ela ainda continua lá válida porque ela é eterna. E o tema de hoje é importante porque ele faz nós entendermos qual é a tragédia que o pecado causa em nossa vida e nós precisamos entender isso, porque a lei tem a função de revelar o pecado e quanto mais ficar expostos os nossos pecados para nós, quanto mais nós enxergarmos quais são as nossas imperfeições, mas nós veremos a pureza de Cristo e teremos uma visão clara dessa pureza, desse caráter perfeito, e aí então nós buscaremos ser a imagem de Cristo Jesus. Com a visão clara agora, nós veremos então que Jesus é o nosso alvo, que nós devemos ser semelhantes a Ele, buscar um máximo imitá-lo e fazer aquilo que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra e deixou exemplos aí para nós vivermos uma vida perfeita. Bom, quanto mais nós vemos a Cristo, mais nós veremos a nossa necessidade de Cristo em nossa vida. E aí a lição destaca um ponto importante que quanto mais você ver a Cristo, mais desejo você vai ter no seu coração de refletir a sua imagem. E aí então nós vamos ver o quanto nós precisamos de Cristo. E dentro do processo de santificação, nós precisamos crescer a cada dia. E aí o nosso alvo então é Cristo Jesus. E quanto mais você buscar a Cristo, quanto mais você se assemelhar a Ele, mais você cresce e mais semelhante a Ele você se torna. E Ellen White, ela diz que o verdadeiro crescimento cristão, a real santificação, leva a reconhecer cada vez mais a realidade do pecado na vida do pecador. Por meio do processo então de santificação, nós teremos então um crescimento progressivo e nos tornaremos mais semelhante a Jesus. Olha que coisa maravilhosa que a lição traz para nós. E aí, se nós estivermos cada vez mais nos aproximando de Cristo, ficaremos então perplexos com o fato de não conseguir fazer o bem que nós queremos. E aí entra aquela luta que nós falamos ontem, de saber o que é certo, mas só fazer o que é errado, e de saber que o errado não pode nos dominar, mas nós ficamos nessa grande luta, e aí nós precisamos de Cristo para nos libertar de todo o pecado. E aí, uma coisa é importante nós destacarmos aqui, que mesmo com tudo, mesmo com as derrotas, mesmo com a queda, nós temos Cristo e precisamos aceitá-lo e a vitória está garantida para cada um de nós. Viu como é importante nós nos conhecermos? Viu quanto é importante a lei revelar esses pecados? Quanto mais ela revela os nossos pecados, mais nós vemos a nossa necessidade que temos de Cristo Jesus em nossa vida, e quanto mais de Cristo em nossa vida, mais semelhante a Ele nós nos tornaremos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, para que você se torne mais semelhante a Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Querido Deus, nos abençoa nesta manhã a ser mais semelhante ao Senhor. Que o Senhor preencha o vazio do nosso coração e que nós possamos, pela lei, reconhecer qual é o caminho que nós devemos andar, reconhecer os nossos pecados e saber que nós precisamos do Senhor a cada momento. Essas são as bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.